A gente, às vezes eu fico me perguntando o que tá acontecendo com as crianças de hoje em dia, sabe? É, um certo dia, não é só de hoje em dia não, eu vou contar um caso para vocês de quando eu tinha exatamente 5 anos de idade. Eu tinha 5 anos de idade. E não adianta falar, na minha época não tinha essa promiscuidade, na minha época não tinha safadeza. Gente, safadeza é desde que o mundo é mundo. Promiscuidade é desde que o mundo é mundo. É desde a época de anticristo. É, o que mudou, na verdade, foram alguns valores que foram sendo pré-estabelecidos de acordo com o tempo. Mas as coisas não mudaram e nem pioraram, elas continuam como estão. Eu não entendo quando alguém fala, ah, mas o que está acontecendo com as crianças de hoje? Não, é hoje em dia. Quando eu tinha 5 anos de idade, uma colega, uma vizinha da minha avó paterna, minha avó por parte de pai, falou, a mãe dela foi lá em casa, na casa da minha avó, chamar eu pra brincar na casa dela, porque a filha dela era muito sozinha, não tinha ninguém pra brincar, ela tava querendo brincar comigo, ela tinha 4 anos de idade, essa menininha. E beleza, eu fui, minha avó falou assim, pode ir lá brincar com ela, tal. Enfim, aí a menina virou e falou assim, falou com a avó dela, né? A avó dela tava lá e falou assim, ô vó, eu vou brincar com ela no quarto. Aí a avó dela falou, pode ir. Entrei no quarto, gente, juro pra vocês, não tem pra que eu mentir. Porque é realmente uma história que choca. Até hoje eu fico lembrando disso, me choca. A menina virou pra mim e falou assim, vamos transar? A menina de 4 anos de idade. Juro por tudo que é mais sagrado. A menina de 4 anos virou pra mim e falou assim, vamos transar. Meu celular tá pitando, gente, só um minuto. Só que assim, eu era bem inocente, né? Eu perguntei pra ela, peraí, o que é transar? Ela falou assim, o negócio é o seguinte, eu fico, você fica em cima de mim e eu fico embaixo. E aí você fica relando em mim. E enquanto você fica relando em mim, é, eu, ela não usou essa expressão, não sei que forma, porque como vai pra rede social, não sei de qual forma eu uso essa expressão, mas enfim, em resumo foi isso. Eu falei, tá, na maior inocente, mas eu não sei se eu tinha. Porque criança, ela tem uma certa noção do que é errado e o que é certo. Por mais que ela não tenha conhecimento daquilo ali. Eu virei e falei assim, mas tá, mas peraí, isso não é errado fazer isso? Tem algum problema? Ela falou assim, não, é normal. Eu já fiz com outros coleguinhas e eu conheço pessoas que fazem. Então, se eles fazem é porque é normal, não tem nada de errado. Eu falei, tá. E aí, beleza. Fiz o que ela mandou. Só quando a avó dela entrou no quarto, essa menina me empurrou de cima dela. Porque eu nem sabia o que eu tava fazendo, gente. Ela me pediu pra eu ficar em cima dela. Enquanto eu ficava em cima dela, ela ficava fazendo uns movimentos assim. Enfim. E aí, quando essa avó dessa menina chegou, ela me empurrou da cama. Essa menina foi correndo pra avó dela. Vó, me ajuda, essa menina é muito estranha. Ela que me pediu pra fazer isso, eu juro, eu não fiz nada de errado. E aí, assim, eu fiquei em estado de choque, porque eu não entendi o que estava acontecendo. Eu nem sabia que o que eu estava fazendo era errado. Gente, eu era totalmente inocente. E essa menina se fazendo de vítima ali, quase saiu lágrimas dos olhos dela. Não fui eu, vovó, eu juro. Ela me pediu e eu fiz o que ela mandou. Essa idosa, ela saiu do quarto, assim, soltando fumaça pelo nariz. Ela simplesmente falou assim: eu nunca mais quero saber de você com a minha neta. Você é uma pessoa ruim. Essa mulher me xingou tanto, como se eu fosse uma vagabunda. E eu só tinha 4 anos, eu era inocente, não sabia de nada. Sendo que foi a neta dela que me induziu a fazer aquilo ali, que eu nem sabia que era errado na época. Entendeu, gente? Então assim, eu fico pensando, aonde essas crianças aprendem certas coisas? Que a gente fica pensando, aonde? Só que assim, as crianças, elas aprendem as coisas umas com as outras. E eu não sei qual foi o ponto de partida. Tipo assim, aonde que o fulaninho aprendeu, que passou por outro fulaninho, que passou por outro fulaninho, que passou por outro fulaninho. Por isso, gente, eu sou totalmente a favor de educação sexual nas escolas. Porque, às vezes, os pais têm dificuldade de falar sobre sexo com os filhos.
eles não têm abertura para isso ou têm dificuldade mesmo, sabe? Ou não simplesmente falam que não querem, não acham necessário. E aí as crianças vão aprender de um jeito totalmente errôneo, porque as crianças estão cada dia mais tendo acesso ao mundo virtual. E elas têm acesso à pornografia. E muitos pais não sabem. Então, assim, ela vai aprender de acordo com o que ela tá vendo. Ela vai aprender visualmente. Mas não vai aprender essas questões éticas, essas questões morais que envolvem as relações íntimas, entendeu? Então, assim, e não é só por isso, gente, é por diversos fatores, mas eu tô focando nessa questão. Porque tem a questão de que crianças que são violentadas dentro de casa não sabem porque estão sendo violentadas, porque não sabem diferenciar um carinho sexual de um carinho, um carinho íntimo de um carinho, entende? Então, assim, por diversas questões, eu sou totalmente a favor da educação sexual dentro das escolas. E não é só a primeira vez que eu me passei por isso na minha infância. Então eu fico muito preocupada com os meus filhos. Porque, igual a minha filha, por exemplo, quando ela foi pra escola, aos 5 anos de idade, né? Que ela foi pra uma escola de nível fundamental. Nos 6 anos, na verdade, ela tinha. Gente, a minha menina nunca tinha escutado funk, ela nunca... Aqui em funk, aqui em casa era todo... A minha filha mais velha escuta funk. Ela começou a escutar na adolescência. Enfim. Nunca gostei. Eu falo, você quer escutar, escuta fora da minha casa. Mas infelizmente ela escuta. E não tem como proibir, porque eu não vou estar com ela 24 horas por dia. Mas os meus meninos, eu não acho que é apropriado nem pra minha filha de 16 anos e nem pra criança de 6 anos. Só que hoje em dia tá um tempo tão assustador que os próprios professores colocam funk para as crianças escutar. E não é um funk qualquer, é um funk que envolve putaria, apologia. Não vou falar aqui porque tá no YouTube. Envolve relações íntimas entre homem e mulher, relações homoafetivas. Nada contra, mas eu não acho que criança tem que escutar esse tipo de música. Envolve, induz como se diz, apologia ao crime, apologia a várias coisas, gente, que criança não deveria escutar. E os professores hoje em dia estão incentivando as crianças a escutar esse tipo de música. Gente, eu tô ficando perguntando o que tá acontecendo com as crianças de hoje em dia. O meu menino chegou pra mim falando assim que... Gente, por Deus do céu, meu menino chegou pra mim falando que pra não ter filho era só transar usando camisinha. Eu falei, como você sabe? Onde você aprendeu isso? Né? Porque eu falei assim, não, às vezes teve educação sexual na escola, eles aprenderam tal, normal. Não sou contra. Mas não, um coleguinha ensinou, ele levou a camisinha. Agora, como que isso foi chegar até ele? De que forma que esse coleguinha ensinou? Entendeu, gente? Então as crianças, se eu pudesse, eu proibia meus filhos de ir pra escola. Porque as crianças... A minha filha, de 6 anos, ela é mais inocente, ela não tem muita maldade das coisas. E ela fala, mamãe, eu não gosto de funk, não quero escutar funk, mas as minhas coleguinhas me induzem a escutar funk e a dançar funk. Então, assim, pra não chateá-las, eu acabo dançando. Mas eu não gosto. Então, assim, é porque, tipo assim, de 30 alunos na sala, 29 escutam funk. Se aquele um não escuta, ele fica isolado. É um trem assustador, gente, vocês não têm noção. A gente, infelizmente, a gente leva o nosso filho pra escola, a gente tá colocando ele na boca dos leões. Na boca dos leões, gente. É isso.